Oi pessoal, tudo bem? Olha, nós vamos acompanhar agora em detalhes como é um carro de Stock Car. Uma breve comparação do que é um Stock Car em relação a um carro de rua. E quem vai ser o nosso guia nessa viagem vai ser o Max Wilson, que aliás acaba de fazer o melhor tempo no primeiro treino do fim de semana. Max, com você, amigo. Sempre bom estar com você, então. Como você falou, a gente vai mostrar aqui um pouco das diferenças entre um carro de corrida, como o carro da Stock Car, e comparando com um carro de rua. Então vou começar aqui pela frente do carro. Essa parte aqui ficam os radiadores do carro. Então o radiador, para quem não conhece muito bem, é onde passa água que vai para o motor para resfriar o motor. Só que quando se trata de um carro de corrida, diferentemente de um carro de rua, tudo que a gente tem no carro é visando também a performance. Então a posição dos radiadores, a maneira que a gente às vezes tampa os radiadores, não só para trabalhar com o motor na temperatura ideal, mas também para ter algum benefício aerodinâmico ou menos arrasto, que isso faz com que a performance do carro mude de acordo com que você muda a angulação do radiador, por exemplo. Passando aqui para a parte interna do carro, está sem capô, como vocês podem ver. A gente tem aqui também a entrada de ar do motor. Aqui é a parte do carro, essa peça é onde entra o ar para dentro do motor. Então, o motor, obviamente, o motor a explosão, ele funciona na mistura de oxigênio e combustível, que causa a explosão interna e com isso faz com que o motor funcione. Então, a entrada de ar também é extremamente importante, ter uma peça que faça com que o fluxo de ar entre da maneira melhor possível, menos turbulenta possível, que assim você tenha um melhor desempenho e um ganho de potência. Essa parte aqui, nós temos aqui esses tubos da cor laranja, são todas as peças de refrigeração do sistema de freio. Então aqui você tem uma peça que vai lá da frente do carro, passa por aqui e direciona o ar tanto para a parte do disco de freio, da pinça e da manga, que é que segura a roda na posição aqui que está. Então essa parte também você tem que sempre pensar na funcionalidade, mas também na performance. Então é uma coisa que você tem que refrigerar o freio, mas tem uma peça que não seja, por exemplo, grande demais e cause algum arrasto aerodinâmico que prejudique a performance. E para finalizar aqui na parte da frente do carro, vocês podem ver aqui a parte da suspensão dianteira, que é muito diferente de um carro de rua. Os carros de rua, normalmente a parte do amortecedor e mola da suspensão ficam mais ou menos nessa posição aqui na torre que a gente chama, presa ao monobloco. Num carro de corrida, seja um carro de Fórmula 1 ou um carro de Stock Car, por exemplo, a gente tem um sistema de suspensão de push rod, que é basicamente toda essa parte, amortecedores, mola, a gente traz para a parte interna e central do carro e o mais baixo possível, para a gente ter um centro de gravidade mais adequado, tirar um peso dos cantos do carro para colocar no centro do carro, que faz com que o carro tenha uma rolagem um pouco menor. E quando se trata de um carro de Fórmula 1, por exemplo, que isso tudo fica coberto pelo bico do carro, você não tem essas peças aqui causando um arrasto aerodinâmico que causa uma turbulência e prejudica na performance do carro. Agora eu vou falar um pouco da parte traseira do carro, que tem algumas diferenças também comparadas a um carro de rua. Aqui, como vocês podem ver, a gente tem um câmbio do carro. Então, por que esse carro não é como normalmente os carros de rua são, que tem o câmbio acoplado no motor? Ou seja, esse carro tem um motor dianteiro, como a gente acabou de ver, e o câmbio é na parte traseira do carro. Isso aqui é justamente pensando também na parte da performance. Quando você tem uma peça como um câmbio, por exemplo, que é extremamente pesada, junto à peça mais pesada do carro, que está lá na frente, termos todo esse peso lá na frente do carro, você acaba tendo uma situação, você tem um peso enorme no eixo dianteiro do carro e muito pouco peso na parte traseira do carro. Então, com isso, você teria um carro desequilibrado, obviamente falando para a questão. Então, a gente tem o câmbio desse carro na parte traseira, distante do motor. Esse carro tem eixo cardan, passa a potência do motor para o câmbio e, obviamente, para as rodas. Então, esse é um diferencial. Aqui também, da mesma maneira que a gente viu na parte da frente, nós temos a suspensão dianteira, de novo, totalmente diferente. A mola e amortecedores do carro de rua normalmente estariam aqui, na parte próxima às rodas. Mais uma vez, como acontece na parte da frente, nós temos toda essa parte de suspensão aqui atrás, onde você tem essas peças do carro que também são pesadas
na parte central do carro, numa parte mais baixa e, consequentemente, você tem um ganho de performance em relação a isso também. E para finalizar essa parte traseira do carro aqui, isso aqui são as entradas de ar para os freios, como eu acabei de mostrar na parte da frente. E aqui também nós temos o extrator. Essa é uma peça que ajuda ao ar que passa debaixo do carro sair numa velocidade maior e, consequentemente, a gente tem um ganho de pressão aerodinâmica maior na peça traseira aqui também. Só mais uma coisa que eu esqueci de falar, uma outra particularidade. As pessoas, quando assistem uma corrida de Stock Car, veem que no pit stop os carros levantam, entre aspas, sozinho. Esses carros da Stock Car, eles têm, digamos assim, macacos hidráulicos instalados dentro do próprio carro e eles são pneumáticos. Desculpa, você coloca a mangueira de ar aqui, não são hidráulicos, são pneumáticos. Você coloca a mangueira de ar aqui, com a pressão que passa desse sistema até os macacos que estão instalados dentro do carro, o carro levanta sozinho.